Bem-vindo à Igreja Presbiteriana em Catarcione. Temos uma mensagem bíblica para você. Queria falar com vocês nessa noite sobre ser sinal. Ser sinal. Ser sinal de Deus. Sinais, eles contêm vidas. E esses sinais podem falar de mim, de você, falar de nós, falar de coisas boas, falar de coisas ruins, falar de Deus. Queremos falar nessa noite de sermos sinal, de ser uma igreja sinal. Para isso eu quero convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias em 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 aos versos 16. 1 Timóteo capítulo 3, versos 14 aos versos 16. Vamos ler? Escrevo-te essas coisas, esperando e ver-te em breve. Alternadamente. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Todos? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Senhor, Tu é presente em nosso meio. Tu é um Deus que tem prazer em estar com o seu povo. O Senhor anda no nosso meio, anda em nós. O Senhor suporta os nossos pecados. O Senhor também se alegra com as nossas alegrias. O Senhor tem nos sustentado. Amém. E nessa noite nós louvamos porque podemos falar dessa palavra que nos torna sábios para a salvação. Em Teu nome. Ilumina, Senhor Deus, Tua igreja, Tua mente, a nossa mente, e que possamos, ó Pai, descansar em Ti. Possamos, ó Deus, aprender a viver em Ti. Possamos, ó Deus, nos alegrar em Ti, como cantamos alegres nessa noite. Amém. Continue falando conosco, que precisamos ouvir sempre a Tua voz. Em Cristo oramos. Amém. Amém. Irmãos, sinais. A gente tem visto que muitas coisas que
que eram sinais, que eram símbolos, símbolos que significavam coisas importantes para nós, estão sendo atacados. Por exemplo, o sinal família, o sinal pai, mãe, filhos, o sinal de autoridade, o sinal de ser criança. Mas os símbolos, eles podem morrer, porque ele contém vida. E se contém vida em si, possivelmente também pode ser surpreendido com a morte. Símbolos morrem de morte matada e morte morrida. A igreja, por exemplo, está passando por uma desconstrução intencional, planejada, de proporção gigantesca. De alguma forma querem descaracterizar esse sinal. Paulo chama aqui de a igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. E a gente fica assim, olhando para vocês e vendo aqui um sinal de, claro que antes disso já há um trabalho, 23 anos de organização, de culto, de bênção, de oração, de visitação, de carinho, de afeto, de transformação de vidas, de consolação de pessoas que estavam tristes, e é sinal. Só que nós estamos passando por um ataque, porque querem apagar ou desconfigurar esse sinal. A carta de 1 Timóteo faz parte de um conjunto de cartas que chamamos de pastorais. Pastorais porque realmente tem esse intuito de cuidar a alma. Pastor é aquele que cuida de alma. Pastoral é cuidar de alma. E aí não é questão só do pastor, é questão da igreja pastoral, o conjunto, o trabalho da igreja toda a serviço do reino. Essa carta é uma carta que Paulo, que tem Timóteo e Tito, são duas cartas de Timóteo e uma carta de Tito, que faz parte desse conjunto, com muita estima, ele gosta dessas pessoas, ele chama Timóteo de meu filho verdadeiro na fé. Duas pessoas que trabalharam com ele, fizeram missão com ele, que trabalharam o duro trabalho que é pregar o reino de Deus. Então desenvolve por essas pessoas uma estima muito grande. E agora Paulo está impedido de ver Timóteo. E ele chega a dizer que se ele tardar, mas na segunda carta ele diz assim, eu já dou minha vida por encerrado. Eu já estou sendo oferecido por libação. Se na primeira carta ele ainda tem esperança de encontrar Timóteo, na segunda ele já entende que ele não passará. Timóteo está num lugar muito difícil, uma região muito complicada, uma região paganizada, uma região onde o paganismo gera também imoralidades, distorcem a imagem da mulher, a imagem do homem. É uma cidade que tem como
tem como referência de divindade Diana. E ela tem como característica trazer meninas para que possam fazer parte desse culto, dessa divindade, e meninas que se tornam cortesãs, né? Prostitutas sagradas. Foi lá que Paulo diz que lutou com o inimigo cara a cara, que quase deu sua vida por encerrada. Éfeso era um lugar muito complicado religiosamente. Muito complicado religiosamente. Alguns historiadores vão dizer que Éfeso era um território onde o inimigo manifestava-se cara a cara. O Apocalipse, as cartas do Apocalipse, dentro do contexto de Éfeso, na Ásia Menor, a igreja era muito atacada. E Paulo fala para Timóteo, para que Timóteo não se deixe levar, não se deixe se envolver, não se deixe se abater pelas forças contrárias a ele. Pelo contrário, que ele possa crer verdadeiramente na graça de Deus, no poder do Espírito Santo, e fazer o bom trabalho, que é pregar e divulgar, e ser sinal de Deus. Judeus invejosos, judaizantes que ainda dizem também que é preciso obedecer à lei de Moisés, circuncidar, e algumas regras religiosas para ser salvo, também perseguem tanto Paulo quanto Timóteo, quanto Tito também. Ou seja, esse rapaz, bem jovem, mas com uma responsabilidade muito grande, porque era uma das regiões mais frutíferas do Evangelho, precisava se manter como sinal. E líder dessa igreja, colocar essa igreja alta, em relevo, forte, protegida pelo poder do Evangelho. É um texto muito interessante. Ele diz: eu quero te ver. Se eu tardar, eu quero que você tenha plena convicção como você deve proceder na casa de Deus, na casa do Deus vivo, que é coluna e baluarte da verdade. Coluna é que suspende e põe em evidência. Baluarte é uma fortaleza. Sacada de Deus é coluna e baluarte da verdade. O sinal, o símbolo da verdade nessa casa não pode ser modificado. Essa casa protege a verdade. E a verdade é o Evangelho. A verdade é Cristo. E ele diz no verso 14: evidentemente, grande é o mistério da piedade. No verso 16. Paulo está dizendo assim, o que eu vou dizer para você é muito claro. Não tem dificuldade nenhuma de você compreender. Esse grande mistério. Mistério aí não é o mistério esotérico. O mistério aí é
o conjunto de fé que cremos. Paulo diz que mistério é Cristo manifestado. Paulo diz que o mistério que todos procuravam conhecer foi revelado a nós, que é Jesus, o Filho de Deus. Para a igreja não há mais mistério. O mistério que estava oculto, agora em Cristo se revela. Deus veio para nós, por nós, e está conosco. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, dessa vida que a gente vive. Piedade é vida cristã, vida que a gente vive. A nossa forma de viver, nossa forma de falar, nossa família, nosso trabalho, nossa oração, nosso louvor, nosso ensino, nosso pastorado. Piedade, vida cristã. Evidentemente, grande é esse mistério. Paulo toma posse de hinos, né? Essas palavras que seguem aqui são 6 frases divididas por 2 e 2, que elas são relacionadas e elas querem dizer algo sobre Cristo e que a igreja sabe, né? Nossa criança sabe. Paulo usa da arte, da música para expressar Cristo. Porque quando palavras comuns não dá conta, apelamos para os símbolos, para os sinais. Sinais que vão falar e vão mostrar uma pessoa. Ele diz que, vamos ler junto? Verso 16, ele diz assim: aquele que foi manifestado em carne, justificado em espírito. Pronto. É a primeira frase. É a primeira estrofe. Ele foi manifestado na carne e foi justificado em espírito. Mas quem foi manifestado na carne, justificado em espírito? Aonde? Podemos falar que o nascimento de Jesus. Quando ele nasce da Virgem Maria, no poder do Espírito Santo, o Filho de Deus, Deus encarnado, se manifesta. E na ressurreição, ele é justificado no Espírito. Ele nasce como homem, sendo Deus, sem confusão. Deus e o homem Jesus de Nazaré não brigam, não se misturam, mas se atraem e nos abraça. Em Jesus, o homem e Deus entram em harmonia e nos representa, irmãos. Nele, por meio dele, somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ele foi manifestado na carne, ele foi justificado em espírito, sempre trabalhando a pessoa de Jesus de Nazaré, a sua divindade e a sua humanidade, manifestado na carne, justificado no espírito. Qual outro refrão? Ele diz que contemplado por anjos e pregado entre os gentios. Anjos celestiais. Apocalipse diz que anjos o viram e o adoraram. Quando os pastores foram chamados pelos anjos para verem o menino, homens, pastores e animais o adoraram. Mas ele também foi pregado para as pessoas. Anjos o viram
mas homens também creram, como estamos crendo nele agora, irmãos. Estamos crendo em Jesus. Os anjos contemplaram o Filho de Deus, mas o homem, a mulher, a criança também tem encontro com esse Deus verdadeiro. Ele foi visto pelos anjos, mas foi pregado entre os homens. Sempre a divindade e a humanidade de Jesus está dentro do Evangelho. Ele é filho de Deus, mas ele é filho do homem. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e volto para o meu Pai. Ele diz: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai. Há tanto tempo estou convosco que vocês não me conhecem. E às vezes a gente realmente tenta querer subir para o céu, mas Jesus está conosco. Ele veio aqui. Tem pessoas que gostam de dizer que a escada que Jacó viu não era para ele subir, mas era para Jesus descer. A escada que Jacó viu não era para ele subir, mas é para Jesus descer, para estar conosco. O último diz: crido no mundo e recebido na glória. Na cruz, um soldado romano disse: verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Crido no mundo, não um judeu, mas um gentio, confessou ser ele o Cristo de Deus. E ele foi recebido na glória. Ele entrou na eternidade como Salvador de todos. Ele entrou na eternidade como aquele que venceu na obediência à obra que Deus lhe conferiu. Por isso, a proposta da gente nessa noite é dizer e fortalecer aos irmãos: ser uma igreja, ser uma comunidade, um espaço de firmeza no Evangelho. Sinal de firmeza no Evangelho. Essa igreja é coluna e baluarte da verdade. A igreja de é isso mesmo? Catarcione é coluna e baluarte da verdade. Por mais que venham ataques, por mais que venham acusações, querendo manchar, querendo desfigurar, querendo descaracterizar esse sinal de Deus, ela é coluna e baluarte da verdade. No Evangelho, o Evangelho é uma pessoa, o Evangelho calçou sandália, o Evangelho conviveu com pecadores, o Evangelho abraçou quem não queria, aqueles que ninguém queria abraçar, o Evangelho comeu com quem ninguém queria comer, o Evangelho perdoou pecadores, o Evangelho é a boa notícia, o Evangelho tem carne e osso, o Evangelho sangrou, o Evangelho ressuscitou, o Evangelho é Jesus de Nazaré. O Evangelho não são letras simplesmente, o Evangelho é uma pessoa.
Essa é a boa nova, que Deus veio morar com a gente, porque Deus gosta da gente, Deus ama a gente, Deus nos tolera, Deus nos abençoa, Deus nos ama sendo gente. A igreja, a comunidade e espaço público da revelação. A igreja é sinal da revelação, meus irmãos. As pessoas dizem assim: eu vejo Deus em tudo. Eu vejo Deus no vento. Eu vejo Deus nas estrelas. Eu vejo Deus nas crianças. Pode até ser que você possa perceber. Mas quem diz para você quem é esse Deus é a igreja dele através da sua palavra. Os céus declaram a glória de Deus, os firmamentos anunciam a sua glória. Um dia fala para outro dia, não há som, não há discurso. Mas no verso 7 ele diz: mas a palavra do Senhor traz conhecimento, a palavra do Senhor tira a ignorância. Podemos até perceber que existe um Criador, que existe um ser todo-poderoso, mas só o Evangelho diz quem Ele é. E a igreja é portadora dessa missão de anunciar o Evangelho. Ela não pode deixar esse sinal ser apagado. Não é soberba nem orgulho, é missão dado a essa igreja, a igreja de Jesus, o corpo visível de Jesus, aonde Jesus pode ser visto, pode ser tocado, pode ser visto, pode ser abraçado e pode ser sentido, é pelos braços, pelos olhos, pela bondade da igreja dele, pela bondade da igreja de Catarcione. Essa igreja que é sinal. A igreja, a comunidade do testemunho histórico da salvação em Cristo Jesus. Na ceia, no sacramento, aonde todos nós somos chamados para participar do amor de Deus. A sacramentalidade da igreja não é simplesmente comer um pedacinho de pão e beber um pouquinho de suco de uva, é participar desse amor, é participar desse projeto, desse planejamento, e também dizer que nós estamos esperando, estamos aguardando que Ele voltará. É no batismo onde aqueles que entram são simbolizados, são assumidos que morreram para o mundo e renasceram para uma nova forma de vida como igreja. Igreja sinal. Ela não pode perder esse sinal. Ela não pode deixar se apagar como sinal. Porque sinal morre. De morte matada e morte morrida. Querem nos matar, mas nós não podemos nos matar. Perder o amor, perder a vontade, perder o amor à adoração, perder dizer que eu sou de Deus, que Deus, por misericórdia, se revela na vida de cada um de nós. Sejamos sinal, meus irmãos. Sempre sinal. E aqui estamos no relevo, né? Bem alto. E ainda que neblina possa vir um pouco, ou às vezes apagar um pouco, mas continuamos aqui. Estamos aqui. Estamos em cada casa, onde cada irmão, cada irmã mora. Estamos aqui. Estamos aqui nesse lugar, em Cartazione, para falar do amor de Deus e ser sinal de que existe um Deus que se manifestou em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus encha essa igreja do poder do Espírito Santo,
Que Deus avive cada momento, que Deus traga a força do fogo do Senhor para mexer com nossas estruturas, para nos despertar espiritualmente, para que possamos ser sempre sinal de Deus, meus irmãos. Tu és sinal de Deus, eu sou sinal de Deus, o presbítero é sinal de Deus, a criança é sinal de Deus, o pastor, somos sinal de Deus. Não podemos deixar apagar o fogo que fumega. Encha-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor, aqueça-nos, Senhor, inflama-nos, Senhor. Não podemos desfigurar, não podemos nos apagar. Somos sinais de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Agosto é o mês de aniversário da Igreja Presbiteriana em Catarcione. E todos os domingos estaremos aqui reunidos em gratidão a Deus, com um culto, ouvindo da palavra do Senhor. E eu quero convidar você e a sua família para estar conosco, para participar desse culto de gratidão pelos 23 anos da Igreja Presbiteriana em Catarcione. O endereço da igreja é Rua Eugênio Nidec, 304, o bairro Catarcione. Todos os domingos, culto às 19 horas. Venha, traga a sua família. Que Deus te abençoe.